Nesta aula estudaremos o caso em que a variável dependente assume resultados com apenas dois valores, também chamados binários ou binomiais. Estudos dessa natureza são problemas de classificação e não são lineares. Veremos o conceito de modelos lineares generalizados e a função sigmoide para a representação desses modelos cuja variável de resposta é binária. Quando eu tenho variáveis dicotômicas, portanto categóricas, estou diante de um problema de classificação. Um exemplo prático é que análise eu posso fazer para saber se o meu candidato vai ser eleito ou não. Então, olha a minha pergunta, ela é dicotômica, certo? Só tem duas respostas possíveis. Eu posso ter uma série de preditores, então a minha variável dependente é dicotômica, mas eu posso ter uma série de variáveis que explicam essa eleição ou não. No caso da eleição, a gente sabe muito bem, né? Eu trouxe aqui uma, por exemplo, a arrecadação de campanha. É uma variável que explica o candidato ser eleito ou não? Mas diversas outras variáveis, por exemplo, o fato do candidato estar concorrendo à reeleição, o tempo de exposição que o candidato tem na mídia. Tem diversos fatores que podem explicar a eleição ou não de um candidato. Mas a variável explicada, ou a saída, a resposta que eu estou procurando, ela é tão somente dicotômica. Ele é eleito ou não é eleito. Bom, se existe um sem número de variáveis que poderiam explicar o resultado final da eleição, ora, nós poderíamos tentar utilizar os recursos que já conhecemos. Até então, aprendemos a regressão linear. Simples e múltipla, com múltiplos preditores. Múltiplos preditores podem explicar a eleição ou não. Bom, vamos fazer aqui uma simulação. O primeiro candidato arrecadou R$40 mil, o outro 30, 20, 10, 95, 80, 70 e este 60. Estes quatro primeiros aqui não foram eleitos e estes últimos foram eleitos. Então eu peguei esse conjunto de dados e representei aqui o y como variável dependente e a arrecadação de campanha como variável independente. Vamos olhar o comportamento da combinação dessas variáveis com x explicando y. Se eu simplesmente plotar esse cruzamento de resultados dessas duas variáveis, o meu scatter plot, ou gráfico de dispersão, eu teria alguma coisa assim. Não eleito, representado por 0. Esses candidatos, o primeiro arrecadou 10 mil, o outro 20 mil, 30 mil e 40 mil. E eleitos, os candidatos de cima. Esse arrecadou 60 mil, 70, 80, 90, ok? Bom, se eu colocasse esse conjunto de dados como uma fórmula, num modelo linear padrão, y sendo explicado por x, y simplesmente eleito e não eleito, sendo explicado pela arrecadação de campanha em milhares de reais. Ora, se a gente executar isso, seja no R, seja no Excel, seja no SPSS, não importa, o algoritmo dos mínimos quadrados vai ser efetuado e vai me retornar coeficientes de regressão. E eu vou traçar uma reta. Agora, lembrem-se que nós precisamos saber se a reta é um bom modelo para aquele conjunto de dados. Vamos ver então qual é a reta que a função LM encontrou para nós, que o algoritmo dos mínimos quadrados encontrou para nós. Foi essa reta aqui. O que eu preciso saber é se essa reta é um bom modelo para esse conjunto de dados. Mas vamos ver se ela me ajuda a predizer a minha variável de saída, que tem dois valores possíveis, eleito e não eleito. Onde eleito está representado pelo valor 1 e não eleito está representado pelo valor 0. Mas a minha reta ela é contínua. Então, eu preciso definir uma fronteira, a partir da qual eu considero eleito e abaixo da qual eu considero não eleito.
Entendendo que ser eleito ou não ser eleito são condições com mesma probabilidade, seria razoável dizer que a minha fronteira podia ser exatamente o meio do caminho. Então, o meio, o valor meio. E aí, a partir desse valor, valores acima deste valor, eu consideraria eleito. Valores estimados pela reta abaixo desse valor, eu consideraria não eleito. Portanto, alguém que tenha arrecadado aqui R$35 mil de campanha, projetado na reta, me daria algo abaixo do meu valor de fronteira, e eu faria uma predição de que este sujeito que arrecadou 30 mil não seria eleito. Por outro lado, alguém que tenha arrecadado aqui 55 mil, projetado lá, tá certo que não saiu bem retinho, mas ficaria acima da minha fronteira. Então, a minha predição seria de que este sujeito que arrecadou 55 mil poderia ser eleito pelo meu modelo. Ok? Bom, então, considerando esta fronteira que fica no meio do caminho entre o valor do eleito e do não eleito, eu posso projetar aqui qual seria a fronteira respectiva no eixo X. Em outras palavras, se eu continuar, eu acho que o X correspondente à fronteira de 0,5 é 50,62, seria R$50.620, a partir do qual eu posso entender que o candidato será eleito. Então, por este modelo, aquele candidato que arrecadar R$50.620 ou mais, o meu modelo prevê a eleição desse sujeito. Se ele arrecadar menos do que este valor, o meu modelo prevê a não eleição desse sujeito. Tudo bem? Ora, pessoal, então, para que nós vamos aprender regressão logística se a minha reta aqui consegue prever essa situação de eleito e não eleito, de uma variável binária na saída? Será que consegue prever? Consegue aqui, nesses dados que são didaticamente estruturados para que dessem esse valor. Agora, imaginem essa segunda situação, que os candidatos já existentes aqui, eu tenha inserido no meu modelo de dados mais dois. Um que arrecadou 185 mil e o outro que arrecadou 190 mil. E numa primeira simulação, vou entender que esses dois candidatos foram eleitos. Marquei um para cada um deles. Como ficaria uma reta representando este modelo? Ora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos plotar y status como função de x, arrecadação de campanha, colocar os respectivos pontos no meu gráfico e traçar a reta, y como função de x. Bom, pelo mesmo critério que fizemos antes, eu preciso de uma fronteira, acima da qual eu vou considerar o candidato eleito e abaixo da qual eu vou considerar o candidato não eleito. A mesma fronteira, o valor meio que está no meio do caminho, entre 0 e 1. Tudo bem? Então, qual seria, como ficaria essa fronteira projetada em x, em termos de predição, acima de quanto o candidato tem que arrecadar para ser eleito? Bom, vamos projetar ali, pegando essa nossa fronteira e projetando em x, veja que o meu valor aumentou um pouco. Antes era 50 mil, deixa eu dar uma olhada. Antes era 50.620 e agora foi para 60.830. Ok? A reta continua sendo um bom preditor desse conjunto de dados. Se a gente olhar com atenção, pessoal, a minha fronteira aqui do eixo X, ela já não pega o primeiro candidato que foi efetivamente eleito.
Este candidato arrecadou menos do que 60 mil. Vamos plotar isso direitinho aqui, ó. Ou melhor, esse candidato arrecadou menos que 60.830. Ele, na verdade, arrecadou 60 mil. Exato 60 mil. E foi eleito. Mas no meu modelo, ele cairia à esquerda do meu valor de fronteira, no eixo X, e o meu modelo faria uma previsão, uma estimativa de que o candidato não seria eleito. Então, meu modelo começa a errar. Agora, imagine isso, imagine essa situação para os tantos milhares de candidatos que concorrem à eleição. Então, pessoal, a reta, que é um modelo linear, ela não é um bom modelo para eu explicar uma variável dicotômica, que assume dois valores, 0 e 1, eleito ou não eleito. Por quê? Porque a minha resposta não é linear. Então, eu estou utilizando um modelo linear para uma resposta que não é linear. Além disso, a minha reta, ela vai a menos infinito, a mais infinito, ou seja, o meu modelo tem uma faixa de valores muito grande, certo? Ele pode prever alguma coisa aqui, menos 1 milhão. Aí eu vou dizer assim, menos 1 milhão é menor do que 0,5. Então eu vou prever não eleito. Puxa, uma coisa exagerada, né? Eu tenho um modelo que vai de menos infinito a mais infinito, quando eu só queria que ele fosse de 0 a 1. Tem mais uma questão, não é, pessoal? Um modelo linear ou uma reta só seria um bom modelo para esse conjunto de dados se os resíduos tivessem distribuição normal, com média 0 e variância constante. Não tem como atender essas premissas, concordam? Essa minha reta vai para infinito e eu vou continuar tendo valores em 1 e em 0. Não tem como a variância ser constante. Essa variância vai crescer muito à medida em que o meu x também crescer. Então, eu não posso, não devo usar um modelo linear para explicar uma variável que não é linear. Bom, e agora? Desisto dessa pesquisa? Não, gente. Vamos utilizar uma técnica apropriada. Qual é a técnica apropriada? São os modelos lineares generalizados. É uma técnica desenvolvida por esses dois pesquisadores, Nelder e Wedderburn. Foi desenvolvida em 1972, pessoal. E ela permite que nós utilizemos toda a estrutura da estimação de modelos lineares em modelos que não são lineares ou em variáveis que não são lineares. Por que isso é bom? Porque o modelo linear ele é parcimonioso, o modelo linear ele é de fácil interpretação. Eu gostaria de ter essa parcimônia e essa facilidade de interpretação em um modelo não linear. Quando eu tenho uma reta, eu tenho uma inclinação, eu tenho um intercepto, eu sei interpretar o intercepto e a inclinação, mas quando eu tenho alguma coisa assim, como é que eu interpreto isso? Então, gente, o modelo linear generalizado me permite que eu utilize os conceitos do modelo linear para explicar uma variável não linear. Nesse nosso caso específico, uma variável dicotômica, que tenha apenas dois valores. Modelos lineares clássicos, que tivemos estudando até então, são, na verdade, casos especiais de modelos lineares generalizados.
Bom, qual a estrutura de um modelo linear generalizado? Um modelo linear generalizado, ele tem uma variável de resposta, que é univariável. Como assim, Fabiana? Porque existem modelos que podem ter como resposta uma matriz bidimensional ou com mais dimensões. Em um modelo linear generalizado, eu tenho uma variável de saída unidimensional, univariável. Então, eu tenho o meu y, certo? Eu tenho variáveis explanatórias. Legal. Eu tenho variáveis que explicam esse y. x1, x2 e outras que eu não vou conseguir representar aqui no modelo tridimensional. Então, eu tenho variável, uma variável de saída univariada, eu tenho variáveis explanatórias e uma amostra aleatória. Lembre-se, todas as amostras deveriam ser aleatórias, independentes, de forma que essas condições, ou que essa estrutura aqui se reflita. A minha variável dependente, a minha variável resposta, que é o que nós chamamos de componente aleatório, por isso que nós representamos por letra maiúscula, ela tem uma distribuição de probabilidade que pertence à família, a família das distribuições exponenciais canônicas, ortogonais. Esta minha variável de saída, este meu componente aleatório, precisa obedecer a uma dessas distribuições. E no nosso caso aqui, sim e não, 0 e 1. Essa dicotomia é binomial, ok? E atende, então, ao critério ou à estrutura do modelo linear generalizado. Este é um componente, uma variável com distribuição binomial. Qual o outro componente? As variáveis explanatórias, as que são independentes, as que explicam esta variação do meu componente aleatório, ok? Essas variáveis, elas se compõem num componente denominado sistemático ou determinístico, que é denominado preditor linear. Gente, quando a gente olha a regressão simples, que eu tenho x explicando y, tem um monte de medições, e eu tenho uma reta. E eu sempre usei esse termo com vocês, pessoal. Este meu modelo linear, ele é dado por y igual a um componente sistemático, que é a reta, mais um erro, ou um resíduo, no caso de amostras, que tem distribuição normal, média zero e variância constante. Então, o meu componente sistemático é a reta, é aquilo que o meu modelo prediz. E o erro é a diferença entre o que o meu modelo prediz e aquilo que eu de fato observei. Então, o modelo linear generalizado tem um componente aleatório e tem um componente sistemático, que é formado por preditores lineares, como a gente viu anteriormente na regressão. Tanto a simples quanto a múltipla. E assim vai. Então, ele tem um componente sistemático, dado por preditores lineares. Tudo bem? Sim, mas não foi exatamente isso que você falou, Fabiano, que a gente não poderia fazer? Tentar prever aqui 0 e 1 com preditor linear? É verdade. Então, entre esses dois componentes, o aleatório e o sistemático, eu tenho que ter um terceiro componente, que é chamado função de ligação, que faz a conexão entre este cara e este aqui. Vamos desenhar isso. Meu modelo linear generalizado
tenho uma variável aleatória que é binomial, 0 ou 1. Eu tenho, de outro lado, um componente sistemático, que é formado por preditores lineares. Beta 0 mais beta 1, x1, mais beta 2, x2, e assim por diante. E aqui no meio deles eu tenho o que foi chamado função de ligação. Se é uma função de ligação, eu represento como uma função G, de glue, cola, ligação. Essa função de ligação recebe como parâmetro o meu componente sistemático. Recebe como parâmetro o meu componente sistemático. E retorna alguma coisa entre 0 e 1. Ok? Essa é a estrutura do modelo linear generalizado. O desafio aqui, pessoal, é saber que função G, que função de ligação é essa, capaz de transformar algo que é uma reta linear em algo que é dicotômico, binomial, 0 ou 1. Bom, gente, existe uma função que foi trazida por considerações teóricas, práticas, experimentais, que é a função sigmoide, também conhecida como função logística, determinada por essa relação. O E é a função exponencial, que é exatamente a função inversa do logaritmo neperiano. Só para lembrar o que é logaritmo, só para lembrar o que é função inversa, enfim. Vamos colocar aqui mais uma folhinha. Um logaritmo de um número B na base A é igual a x. Isso quer dizer o seguinte: A elevado a x é igual a B. Certo? E o que é logaritmo neperiano? Logaritmo neperiano, ele é representado por ln, mas ele pode ser escrito como o logaritmo de algum número na base E. Se esse logaritmo de algum número de B na base E for igual a x, isso significa dizer que E elevado a x é igual a B. Onde E é a constante de Euler. Deixa eu perguntar para o R aqui. 2,7182. Ok, pessoal? Então, esta função logística sigmoide, essa função de ligação, é representada pela exponencial por E elevado a mi de x, onde mi de x é a minha... Mi de x é a parte sistemática da minha estrutura de regressão logística, que eu posso representar assim: se eu dividir esse numerador e esse denominador por este fator, eu tenho este resultado aqui. Por que foi escolhida essa função de ligação? Porque ela tem algumas características que nos atendem, especialmente quando eu quero que a minha saída seja algo entre 0 e 1. Quando eu tenho a reta, né? Quando eu tenho a reta, eu vou de menos infinito a mais infinito. Eu quero alguma coisa que fique entre 0 e 1. A função sigmoide, ela tem esse formato de S. E ela é assintótica em 0 e assintótica em 1. Assintótico quer dizer que ela encontra 0 e 1 no infinito. Em outras palavras, nunca vai tocar o 0 e o 1. Vai se aproximar. E ela é uma função contínua. Bom, eu vou precisar determinar uma fronteira a partir da qual eu vou dizer que eu estou predizendo ou estimando o valor 0 ou o valor 1.
acima da qual eu estimo o valor 1, abaixo da qual eu estimo o valor 0, que também é o meio do caminho. Por ser uma função contínua, ela é equivalente a uma função de densidade de probabilidade. Em outras palavras, me permite estimar probabilidade. Vejam que aqui eu tenho o meu componente sistemático. Meu componente sistemático é beta 0 mais beta 1x, 1 mais beta 2x2 e assim por diante. Só que eu estou dizendo que aqui o meu componente sistemático é só x. Em outras palavras, beta 0 é 0, beta 1 é 1 e beta 2 para cima tudo 0. Por isso ficou mi de x igual a x. Essa é a equação da reta que passa pela origem, certo? Y igual a x. Então, a partir de um determinado componente sistemático, dado por preditores lineares, eu consigo predizer, por meio dessa função contínua, a probabilidade de sucesso. Eu sempre vou representar por sucesso o valor 1 e por insucesso o valor 0. Pode ser de outra forma? Pode, você só inverte depois a interpretação. Ok? O que é que uma projeção da minha função, do meu componente sistemático, aqui vai me dizer? Ora, vai me dizer qual a probabilidade de eu alcançar o sucesso de y ser igual a 1. Em outras palavras, aqui, ó, nesse exemplo, a probabilidade é 0,20 alguma coisa, 20 e poucos %. Vamos supor que x ali fosse a arrecadação de campanha em milhares de reais. Quando x é R$2.000, a minha probabilidade de ser eleito é alguma coisa em torno de 70 e poucos %. Se eu tivesse outros coeficientes, beta 0, beta 1 e etc., esta sigmoide se deslocaria ou para a direita ou para a esquerda e poderia ter inclinações diferentes. Vou dar um exemplo com este outro código. Aqui eu tenho uma função sigmoide. Dependendo dos parâmetros do meu componente sistemático, e nesse caso ele tem intercepto e tem uma variável explanatória, essa inclinação e esse deslocamento da sigmoide varia. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Considerando meu beta 1 igual a 2 e o beta 0 igual a 0. Beta 0 é intercepto. Então, vejam que a minha fronteira de meio está caindo direitinho em 0. E se eu variar aqui o meu beta 0 para menos, estão vendo que está variando aqui, ó, menos alguma coisa, olha o que vai acontecendo com essa figura. Na medida em que eu vario para cá, que eu diminuo o beta 0, o meu sigmoide está se deslocando para lá. Olha só, na medida em que eu vario positivamente, ele se desloca para cá, ou seja, vejam que agora a minha fronteira meio não está mais em 0, está aqui. E o que acontece se eu variar o beta 1? Olha o que acontece com a sigmoide. A inclinação vai se alterando. Ok? Olha só, meu modelo linear generalizado. A partir de vários preditores, eu uso uma função de ligação, que é dada por este sigmoide, e esta função de ligação recebe como parâmetro o meu mi de x, que é o componente sistemático, e converte isso para algo que está entre 0 e 1. E por ser uma função contínua entre 0 e 1, que é exatamente o domínio das probabilidades, eu tenho uma primeira análise da regressão logística, que é a probabilidade de eu ter sucesso. E o que a regressão logística faz? Bom, o que a regressão linear fazia? A regressão linear escolhia
os coeficientes beta 0, beta 1, os coeficientes que minimizavam os erros. Por isso ela usava o algoritmo da soma dos erros quadrados. Ela minimizava a soma dos erros quadrados e encontrava o beta 0 e o beta 1, que minimizavam aqueles erros e me dava a melhor reta para aquele conjunto de dados. E o que a regressão logística faz? A regressão logística, baseada naquele conjunto de dados, como eu mostrei antes aqui, eleito, não eleito, né? Então eu teria aqui eleito, 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 eleito. E de outro lado teria não eleito, não eleito, não eleito. Vejam que eu posso ter coisas assim. Tá? Então o que ela faz? A regressão logística é um algoritmo que utiliza a técnica da máxima verossimilhança. Ela maximiza a probabilidade dessas observações acontecerem. Então, a regressão logística encontra para o meu componente sistemático os coeficientes beta 0, beta 1, beta 2 e assim por diante, os coeficientes do componente sistemático que maximizam a probabilidade dessas observações acontecerem. Então, ela ajusta essa sigmoide com inclinação, com deslocamento, certo? Ela vai ajustando a sigmoide, estimando aqueles coeficientes beta, de forma que os dados observados sejam os mais prováveis de acontecer. De novo, como a função é contínua, a função de ligação é contínua, eu preciso de uma fronteira. E aqui a minha fronteira é a seguinte, olha, quando a função de ligação for maior ou igual a meio, eu digo, entenda que o y é igual a 1. Quando for menor do que meio, y igual a 0. Insucesso. Eu defino a minha fronteira a partir do g de x, da minha saída, do 1 e do 0. Meio. Projeto isto em x, para eu saber qual é a fronteira em x que me delimita o sucesso e o insucesso. Então, quando o meu componente sistemático é igual a x, e eu projeto essa fronteira meio em x, ele está exatamente em cima do 0. Ok? Isso eu poderia interpretar desta forma, que se o mi de x é maior ou igual a 0, modelo prediga y igual a 1. Se é menor do que 0, prediga y igual a 0. É com base nessa fronteira de decisão e nessa técnica da análise da verossimilhança que os parâmetros beta da minha parte sistemática são estimados. E isso é que se chama regressão logística. Ou seja, esse algoritmo da máxima verossimilhança seleciona os coeficientes que fazem com que os dados observados sejam os mais prováveis de acontecer. Como seria, por exemplo, se eu quisesse predizer uma variável que tem sucesso e insucesso por um componente sistemático que seria explicado por duas variáveis, x1 e x2. Vamos pensar na eleição, 1 eleito, 0 não eleito, e vamos pensar que x1 poderia ser arrecadação de campanha e que x2 poderia ser tempo de exposição na mídia. E aí você vai coletando essas informações, com base em dados passados. Esse sujeito foi eleito, ele teve tanto tempo de exposição na mídia e tanta arrecadação de campanha. Bom, se nós plotássemos as duas variáveis que eu escolhi para explicar, arrecadação de campanha aqui e tempo de exposição em mídia aqui,
eu encontraria exatamente os sujeitos, os candidatos. E veria, olha, essa turma aqui é a turma dos eleitos, né? As bolinhas, nós convencionamos lá na nossa representação que seria a turma dos eleitos. E as cruzinhas, os xizinhos, seriam a turma dos não eleitos. O que o algoritmo de regressão logística faz? Ora, ele estima os coeficientes beta de forma que eu encontre uma fronteira bem definida entre o que é eleito e o que é não eleito. Vamos supor que nós submetemos esse nosso conjunto de dados a este algoritmo da máxima verossimilhança. E ele encontrou para nós esses coeficientes. Um beta 0 menos 3, um beta 1, 1, e um beta 1 e um beta 2 igual a 1. Ora, isso significa o seguinte, né? Que o meu componente sistemático seria dado por menos 3 mais, porque menos 3 é beta 0, mais beta 1 x1, mas beta 1 é 1, então x1. Mais beta 2 x2, só que beta 2 também é 1, então mais x2. Meu componente sistemático seria dado por esta relação, menos 3 mais x1 mais x2. Só que nós vimos que pela fronteira de decisão, eu vou predizer 1 quando esse componente sistemático for maior ou igual a 0. Eu vou predizer 0 quando ele for menor do que 0. Então, retomando, né, o meu componente sistemático, que é este aqui, eu vou predizer 1 quando ele for maior ou igual a 0. Passando esse menos 3 lá para a direita, eu tenho esta inequação aqui. Esta é a minha fronteira. Bom, qual é o limite? Se é maior ou igual a 0, se é maior ou igual a 3, x1 mais x2 maior ou igual a 3, o primeiro limite é o igual a 3. O primeiro ponto da fronteira é igual a 3. Então, gente, quando x2 é igual a 0, x1 valeria 3. Então, pronto, x1 está aqui. E agora, quando x1 é igual a 0, agora x2 é igual a 3. Então, quando x1 é igual a 0, x2 é igual a 3, está aqui. Então, a minha fronteira de decisão é uma reta que passa exatamente por esses dois pontos. Veja se o beta, se esses betas, se o algoritmo da máxima verossimilhança não escolheu betas que efetivamente delimitassem aquilo que nós consideramos eleitos com os que nós consideramos não eleitos. Só para dar um exemplo, gente, de como internamente o algoritmo funciona e de como ele faz a classificação. Existe uma função no R que simplesmente vai calcular esses coeficientes baseado nesses algoritmos. Ora, a partir do momento que eu tenho os coeficientes, eu tenho o meu componente sistemático. Se eu tenho o meu componente sistemático, eu consigo gerar a função sigmoide, e a função sigmoide nada mais é do que a probabilidade da minha saída ser 1, ser sucesso. Bom, então voltando a uma aplicação da regressão logística que poderia ter evitado o acidente com o ônibus espacial. Vejam bem, para ser lançado, o ônibus espacial precisa dos tanques de combustível sólido, que são formados por uma junção de diversos cilindros. Não tem como fazer uma peça única daquela magnitude. Então, eles fazem diversos cilindros, eles soldam aqueles cilindros, e naquela solda eles botam anéis de vedação. E esses dados da NASA, que eu estou colocando aqui para vocês, a empresa que fabricou os anéis fez diversos testes e produziu um conjunto de dados enorme.
que eu trago aqui para vocês. Olha, temperatura 53 Fahrenheit. Falhou. Estão vendo que o 1 aqui, o que seria o sucesso aqui para nós é a falha? Então, ora, pessoal, é só a gente inverter na hora de interpretar. O 1 vai ser falha. Tudo bem. Então, eu vou avaliar a probabilidade da falha. 63 não falhou, 66 não falhou. Ou seja, quanto maior a temperatura, melhor o anel funciona. Quanto menor a temperatura, mas aqui ela falhou também em temperaturas altas. Sim, isso acontece. O fato é que você tem que ter uma amostra aleatória, diversos testes, que te dê uma confiança, no caso de foguete, de 99%. Ou mais, 99,99%, porque você está falando de vidas humanas, um projeto de bilhões de dólares. Então, no caso da Challenger, foram 7 vidas humanas perdidas. Tudo bem. E como é que eu gero o meu modelo de regressão logística? Usando uma função chamada GLM, Generalized Linear Model, modelo linear generalizado, que é igual à função LM, Linear Model. Aqui dentro eu passo uma fórmula, onde eu digo, olha, eu quero que você estime os coeficientes do meu componente sistemático e encontre esses coeficientes que tornam as observações as mais prováveis de acontecer. E informei nessa função GLM a família de distribuição. Nesse caso, é uma distribuição binomial logit 0,1, ok? Rodei o modelo, que é muito parecido com o resultado da regressão linear. Olha só. Ele me trouxe um intercepto e um beta 1, respectiva temperatura. Ora, que coeficientes são esses? Exatamente os coeficientes da parte sistemática do meu modelo linear generalizado, onde beta 0 é intercepto, beta 1 seria a variação do componente sistemático explicada pela variação de uma unidade em x1. Bom, a única coisa que eu preciso saber é que se eu consigo determinar o meu componente sistemático, eu consigo gerar a sigmoide. E se eu consigo gerar a sigmoide, eu também me torno apto a estimar a probabilidade daquele evento acontecer, onde o 1 aqui é a falha, ok? Como a minha variável explicativa é só temperatura, x1 é exatamente a minha temperatura. Com base na temperatura informada, eu posso estimar a probabilidade de falha. Ok. Então, eu vou plotar esse modelo. Como eu tenho os coeficientes, eu posso plotar a minha sigmoide. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho os valores ajustados para as temperaturas observadas. São as minhas observações. E só para efeito de clareza, eu vou incluir mais algumas temperaturas no meu modelo. Só para que vocês possam observar que isso parece ser uma sigmoide. Só que neste caso a sigmoide começa em 1 e vai a 0. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês é que essas cruzinhas azuis foi o que eu medi. É o meu modelo com base naquilo que foi medido. Essas cruzinhas vermelhas é o que o meu modelo prevê. E esta cruzinha vermelha aqui é correspondente à temperatura que o ônibus espacial foi lançado. Que no dia do lançamento
era de 31 graus Fahrenheit. A temperatura em que o ônibus foi lançado me traz uma probabilidade de 99,62% de que o anel de vedação ia falhar. Os engenheiros sabiam disso, os burocratas tomadores de decisão sabiam disso. E mesmo assim, por questões políticas, eles resolveram mandar o ônibus espacial literalmente para o espaço. Então, gente, era para dar mais um exemplo a vocês do potencial desta técnica de regressão logística. Na aula de hoje, vimos o caso em que a variável dependente é binária e como modelos lineares generalizados são usados para representar problemas de classificação. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.